Bem-vindo de volta. Feliz 2025, feliz ano novo. Com muita saúde, prosperidade, literatura, leitura, livros, cultura, tudo de bom e muitas realizações. E se você tem esse sonho, dou uma dica de criar o seu canal, não deixe passar mais um ano. Eu já fiz um vídeo sobre isso e comece. Simplesmente faça um mini plano de ação e dê o primeiro passo. E realize seu sonho. Não é tão difícil. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos ao nosso livro. Esse é o meu, Memórias del Subsuelo. Bom, vamos falar sobre Memórias do Subsolo, no meu caso, Memórias del Subsuelo, porque, para quem não sabe, eu moro na Argentina e meus livros, a maioria são em espanhol. Confesso que prefiro ler em português porque é mais confortável, né? Quisera ler em russo, mas é o que temos. Bom, olha esse livro. Olha só, olha, aparece as marcas. Como eu marco, como eu escrevo, como eu sublinho, como remarco. Bom, aí as pessoas veem, é uma novelinha de 150 folhas, por aí em média, porque depende da versão. Tem umas que tem 120, 150, mas como tudo na vida tem um mas, é o seguinte, é um livro que assusta, porque ele é pequenininho assim, mas é muito denso, com muita informação, muita carga filosófica, psicológica, muita crítica sobre as correntes filosóficas que estão chegando da Europa. Então, tem que reservar um tempo para esse livro. A primeira vez que eu li foi difícil de digerir, mas eu continuei. Já na segunda vez que eu li já é mais fácil. E dessa vez eu fiz mais ou menos entre resumo, sobre anotações, pesquisa. Eu em outras redes fiz perguntas sobre o livro, anotei certas respostas porque era muito interessante. Então, em torno de tudo isso, eu fiz mais ou menos 30 folhas, ou seja, mais ou menos 20% de um livro, entre resumo e tudo isso que eu falei. Ou seja, é muita coisa, porque tem muita coisa interessante para falar, as analogias, metáforas, os acontecimentos. Então, é um livro que você sai com um aprendizado muito grande. Vale muito a pena. Bom, vamos falar dele. Memórias do Subsolo. Já começa com uma pequena introdução, falando sobre que o diário, como o autor do diário, pertencem à ficção, mas você pode encontrar alguém por aí com tais características. E eu vou mais além, e é isso que torna o livro desconfortável, porque quando você se enxerga em determinada situação, atitude, emoção, em alguma frase, você faz assim, nossa, esse homem tão desagradável que esse personagem, eu tô me vendo aí, o que será isso? Ou seja, é uma autoanálise e você vai aprendendo, se conhecendo, se enxergando aí, por isso que ele se torna também tão desconfortável de ler. E eu faltei dizer que quando você começa a ler um livro, antes de começar a falar propriamente do livro, o que eu faço também é saber o que está acontecendo no mundo nessa época que o livro foi escrito. É ótimo, foi escrito. O que está acontecendo de maneira social, política, econômica, científica, o que está acontecendo nesse mundo, nessa época, o que está acontecendo na Rússia, a Rússia de Dostoiévski, porque tudo influi, e também com o próprio escritor. O que está acontecendo com Dostoiévski nesse momento? E com ele, ademais de todas essas influências mundial e do seu próprio país, ele está escrevendo do lado da sua esposa, definhando na cama, morrendo do seu lado.
Ou seja, são muitas camadas e tudo isso influi e nos dá também esse referencial de tanta densidade. E por que ele está escrevendo tantas coisas? Porque a Europa está em efervescência filosófica, científica, ele está contra tudo isso. Ele está contra essas correntes filosóficas da época da Europa. Então, você já vai partindo do princípio de já estar sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Não mergulha sem saber a profundidade, entende? É isso que eu faço. E é meu conselho, que isso já faz você entender mais fácil tudo que ele está falando. Bom, então o livro tem 21 capítulos. O primeiro a primeira parte se chama O Subsolo e a segunda é A Propósito da Neve Derretida ou Neve Molhada, depende da tradução. E vamos começar com a primeira parte. A primeira parte, ele filosofando, é a filosofia nua e crua desse personagem. E ele mesmo diz, eu vou falar sobre mim, que é um diário, porque o que é que um homem mais gosta de falar, a não ser de si mesmo? Então eu vou falar de mim mesmo. Então ele fala sobre tudo, ele fala de todas as emoções, ele fala sobre a maldade, ele fala sobre a insignificância, fala sobre os homens de ação, os homens que pensam, fala sobre interesses, sobre vontade, sobre a personalidade, sobre a preguiça. Então, tudo isso, tudo ele vai filosofando, vai explicando, vai fazendo analogias. Com a dor mesmo, ele fala da dor como uma dor de dente. Ele tem como pano de fundo uma dor de dente. Que ele diz uma certa hora que diz que a pessoa geme de dor por pura maldade, porque carece de sinceridade os gemidos. A pessoa só faz para irritar o outro. E ele diz assim: se você não está entendendo nada que eu estou falando dessa dor de dente, porque faltei frisar que ele sempre está se dirigindo ao espectador. Apesar de ser um diário, é como se ele tivesse um público imaginário. Então tem hora que ele ri da nossa cara, ele nos despreza, e sempre assim, mas sempre se comunicando com esse público que ele imagina que tem. Então ele disse em determinado momento sobre essa dor de dente, ele disse: se você não está entendendo nada sobre o que eu estou falando dessa dor de dente, eu entendo, porque é preciso ter uma agudeza de raciocínio muito grande para entender tudo o que eu estou dizendo. Ou seja, já é um desprezo, como quem... vocês não vão entender minhas analogias, onde eu quero chegar. E também fala sobre a vingança, sobre a defesa. Diz que o homem de ação se vinga sem pensar, que toma todo o seu espírito e vai como um touro feroz e só uma parede é capaz de freá-lo. E ele também, nesse capítulo, ele filosofa sobre essa parede, como fazendo referência às barreiras, aos limites de cada um. Diz que como a pessoa pode ir contra seus interesses? Eu tenho um interesse, e como é que o homem vai contra o seu interesse? Ou seja, ele a partir do momento que o homem tem a sua própria vontade, ele tem aquele interesse de seguir um determinado caminho, mas ele não vai, porque ele tem aquela vontade, aquele caminho vai lhe dar os benefícios assegurados para a sua vida, mas o homem tem a sua vontade, que faz ele ir para outro caminho. E o que gera isso? A sua personalidade, que é o mais maravilhoso de um homem, o que faz a diferença entre cada um. Também fala sobre que o homem busca o caos, não só gosta do caos, como procura o caos. Que diz assim, ele é de abrir caminhos, mas ele tem uma meta, mas se ele diz assim, se eu chegar a essa meta, o que vem depois? E tudo isso, todos esses questionamentos que ele faz sobre o bem-estar, sobre sofrimento, sobre
fala sobre o seu passado, sua infância, que diz que se tivesse outra infância, tivesse tido uma família, tivesse tido amor, ele teria tido outra, seria outra pessoa. Então, tudo isso também é uma crítica, esses sentimentos, que quer dizer que o homem sempre sai pela tangente, porque a Europa desse momento, essas correntes filosóficas e científicas, quer deixar o homem já numa caixa, ou seja, que 2 e 2 é 4 e acabou-se, não tem outro recurso, tudo é uma tábua matemática, e ele diz, não seria tão maravilhoso se 2 e 2 fosse 5? Ou seja, tudo isso ele quer dizer que, mais uma vez, que nem tudo pode ser catalogado, nem tudo é uma equação, nem tudo são números. O homem é muito mais do que isso. O homem é sempre o desvio de uma regra que está estabelecido. Ou seja, vocês percebem quanta informação tem aí, quanta filosofia. E é como ele também fala desse palácio de cristal que foi construído em Londres, que tem toda essa exposição dessa época, e ele já começa falando assim, eu vou mostrar minha língua aí como uma forma de protesto nesse palácio de cristal. Ou seja, tem muita informação, vale muito a pena ler. E a segunda parte é algo assim mais leve, é uma narrativa. São 3 narrativas, são 3 acontecimentos que vai se desenvolvendo nesses 10 capítulos da segunda parte. E eu gostei mais da primeira, porque é uma vingança estúpida, é algo muito que a gente fica dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Que vingança é essa? Ou seja, tem hora que ele está tão absorvido na leitura, tão absorto na sua leitura, que ele se cansa, ele fica entediado e vai sair, vai para a libertinagem, como ele diz. Ele até tem vergonha dessa libertinagem. Ele vai para lugares bem distantes, quer estar escondido. Então, ele está aí caminhando, entediado, e vê um homem sendo tirado pela janela. E ele diz, eu também quero sentir isso. Eu quero isso para mim. Olha o sonho dele. Então, ele diz assim, ele entra nesse bar, nessa taverna, não sei, e aí vai provocar briga, porque ele quer ser arremessado por essa janela, por alguém, quer sentir isso. Então, ele chega provocando briga e um oficial tira ele do bar, diz assim, ó, sai daqui. E ele diz assim, ele fica com ódio desse oficial, e quer vingança, porque destruiu todo o seu sonho de ser arremessado por uma janela. Ou seja, o oficial, no fundo, protegeu ele de uma briga. Mas ele passa um bom tempo seguindo esse oficial, querendo saber quem é, querendo saber seu nome, paga um porteiro uma gorjeta para saber quem é, onde mora, que andar, o que é que faz. E aí vai sabendo, colhendo dados, escreve para um jornal, faz um conto, destruindo toda a vida desse oficial, contando tudo o que sabe, o que não sabe, mas o jornal não aceita, não publica. Ele escreve uma carta para esse oficial, dizendo assim, o chamando para um duelo. E essa carta já faz 2 anos do acontecimento. E ele diz, que sorte, que alívio que eu não mandei essa carta, porque o que teria acontecido comigo? Então, é tudo isso que está acontecendo. E ele ainda planejando. Ele compra luvas, ele aluga uma carruagem, ele compra roupa, ele quer se vingar, ele quer se esbarrar nesse oficial, porque ele, faltei dizer que ele diz que tem numa avenida aí uma dança de pessoas para lá e para cá, dos inferiores entre os superiores, que ele vai querer se vingar aí nessa avenida. Desculpa. Que ele chega a planejar tudo isso como um teatro, sabe? E aí ele diz assim, tudo bem
como se diz, bem planejado. Ele quer dar esse empurrão nesse oficial para mostrar que ele não vai ceder o passo e vai passar como um grande senhor por ele. Então ele vive remoendo isso, remoendo, mas isso faz ele adoecer, que chega uma hora que ele diz: eu vou abandonar esse projeto, já não dá mais para mim. E aí ele vai passear tranquilamente nessa mesma avenida e quando se dá de cara com o oficial, ele diz: é agora. Aí ele vai e dá esses barrão assim, ele dá essa, como é, dá de ombro com o oficial, é toda a sua vingança. E ele diz: eu estou agora de alma lavada. Ou seja, isso faz ver que ele passou anos remoendo uma vingança que, de uma atitude de uma pessoa que quis o seu bem, algo que foi tudo da sua cabeça, como muitas coisas que acontecem, é tudo da sua imaginação e da sua cabeça. E essa parte foi muito, sabe, tem hora que também na primeira parte que eu não falei, que ele fala da preguiça, que ele diz: eu nem consegui ser preguiçoso, porque eu poderia dizer, alguém poderia perguntar: quem é você? Ele dizer: eu sou um preguiçoso, com todo orgulho. Ele: por quê? Porque ser preguiçoso é um título, uma função, uma carreira, uma vida. Olha a ênfase que ele dá. Porque ele disse que se ele fosse preguiçoso, ele teria tempo para a literatura, para a arte, para a filosofia. Também ele fala também que sonhava muito como fuga da realidade. E ele se vê como um herói, como um grande nome da história. E ele diz: eu sempre sou o protagonista dos meus sonhos, já que eu tenho o último papel na vida real. Isso, na primeira parte, é muita coisa. Eu vou me lembrando assim. Eu sei que eu não estou falando sobre tudo, mas de modo geral, e é bom que vocês leiam, que vocês releiam. E, bom, e tem a segunda parte que também é bem... Ele, quando está com muita solidão, já não aguenta mais estar lendo, já chega ao tédio de tanta leitura, aí ele também vai atrás de um amigo. Ou ele vai atrás de um senhor que se chama Anton Antonovich, ou vai atrás de Simonov, que é seu ex-companheiro. Não é amigo, é um ex-companheiro de escola. Ele, quando não está aguentando de solidão, ele vai atrás dessas duas pessoas. Como Anton Antonovich não estava, ele vai atrás de Simonov. E quando chega lá, Simonov está com dois companheiros se reunindo, já não gostam da chegada dele, causa uma estranheza aí, porque esse homem está aqui, o homem do subterrâneo, mas continua, ele escuta tudo, vê que estão querendo fazer uma despedida de outro companheiro, um já não quer que ele vá, mas bom, no final das contas ele vai. E ele começa outra vez a pedir dinheiro emprestado, que tem que pagar uma cota do jantar, tem que comprar roupa, carruagem, e já começa com um problema que quando ele vai para esse encontro, o que acontece? Ele já tinha mudado o horário, era às 6, ele chegou às 5, e ele passa uma hora esperando e aí já começa seus nervos, a sua mente a ruminar coisas. E bom, e aí eles chegam e começa a troca de farpas por causa dele mesmo. E aí o que acontece é esse ambiente desagradável que ele sempre provoca, ele sempre se sente inferior, ele é o frustrado e ele começa a provocar. E aí esses companheiros não aguentam, vão embora e ele continua aí fervilhando as ideias de vingança, como sempre. E aí ele vai atrás dele, pega uma carruagem, vai atrás. Antes disso, pede dinheiro emprestado a Simonov. Simonov diz: eu não vou te emprestar, eu vou te dar, porque você não tem dignidade. Bom, aí ele depois de um tempo vai e segue esses companheiros com sede de vingança, quer que eles se ajoelhem aos seus pés para pedir perdão. Bom, e aí por sorte não encontra, porque ele mesmo diz que se encontrasse ele não estaria aí contando o acontecimento, não estaria vivo para contar.
Mas aí ele vai parar aí num bordel e encontra Lisa, uma prostituta, uma moça nova que acabou de chegar no bordel. E ele, como sempre, vai pisotear essa moça. Primeiro ele vai falar perguntar tudo sobre a vida dela, tudo, e vai dar conselhos dela sair, como se ele dá a entender que fosse o Salvador, que tivesse apaixonado por ela, e ela começa a escutar tudo isso, ficar apavorada, que ele gosta de ver a pessoa sofrer. Bom, e aí, no final ele vai embora e dá o endereço da casa dele a Lisa. E se arrepende, porque ele fica naquela coisa. Quando Lisa vier, mas ela não vem porque ela é uma escrava desse lugar, mas ele fica nessa tensão, até que ela vai na casa dele. No momento que ele está brigando com Apolônio, que é o seu empregado. E aí ela chega e mais uma vez ele começa a falar coisas boas, tudo, mas depois começa a dizer, você pensa que eu sou o seu salvador, que eu vou mudar a sua vida? Ou seja, ele sempre com aquela maldade. É como ele diz no começo, eu quando estou vendo o belo e o sublime, eu sempre busco a maldade. Não é de mim, é como dar um clique, pronto, até aqui cheguei. E aí ele começa a sair o subterrâneo dele. Para vocês terem ideia, quando começa o livro, ele diz, eu sou um homem doente, eu sou um homem malvado, eu sou um homem desagradável. E é tudo isso que ele diz mesmo, durante todo o livro. Então, mais uma vez, Lisa vê tudo isso, toda essa maldade, vai embora, ele vê que ela deixou o dinheiro, que ele ainda faz essa outra maldade de pagar por ela ter ido aí, porque eles também se entrelaçam em algum momento. Ele vai atrás dela quando vê que ela deixou o dinheiro, mas já não encontra e diz que não sabe mais de Lisa. E são esses 3 acontecimentos da narrativa que deixa a gente vendo o porquê de tanta filosofia das coisas que ele falou na primeira parte. Tá tudo aí, todo o seu ressentimento desse homem do subterrâneo. Então, o que eu digo a vocês, vale muito a pena, só por ser Dostoiévski, e esse livro é de uma profundidade gigante. Quando a gente lê, a gente aprende uma coisa, quando a gente relê, já vai dando outros cliques, sabe? E eu digo a vocês, leiam, que vocês vão gostar, e comentem o que vocês acharam. E eu nunca fiz isso, mas se inscreva no canal. E até o próximo livro. Mais uma coisa para finalizar, que ele diz: não se tem 40 anos de subsolo por nada. Essa frase fecha tudo. É isso, 40 anos de subsolo deu tudo isso que ele tem a dizer. Bom, eu tenho muito mais coisa para contar, porque se eu for contar todos os detalhes que tem desse livro, vai para vários vídeos e eu quero que vocês leiam. E eu também digo a vocês, cada pessoa que lê tem uma percepção, tem a sua a sua visão, tá? A sua visão de mundo e o que o livro entrega para cada um. Então é isso, por mais que a gente saiba um resumo de um livro, quando a gente lê, vem tantas outras coisas, né? Então é isso. Obrigada por ter chegado até o fim. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e vem mais livro por aí. Obrigada.